Amado irmão, amada irmã, amada igreja, bom dia neste sábado, dia 1º de setembro de 2018. Mais uma vez, em nome santo de Jesus Cristo, em nome de Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, mas primeiramente nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que porventura nós temos magoado, machucado, ferido ou ofendido, que nos perdoe. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra em nome de Jesus. E nós também queremos abraçar, parabenizar e cumprimentar todos os aniversariantes que neste sábado completam e comemoram mais uma data natalícia. E grandes bênçãos de Deus sustento sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje nós vamos voltar àquele tema que nós vimos ontem, o Espírito Santo de Deus traz novas revelações ao amado irmão, amada irmã, amada igreja. E ontem nós falamos sobre Roboão, causa separação entre as tribos. Roboão foi o filho de Salomão, que herdou o trono de seu pai, e ele, por ouvir a voz dos mancebos, ele causou separação entre as tribos. Por quê? Porque ele não ouviu os anciãos, mas isso tinha um propósito de Deus nisso tudo. E esta divisão tem origem à desobediência, à idolatria de Salomão. Portanto, vejamos, Roboão, nós temos que ter em mente, primeiro, irmãos, quando nós vamos ver sobre as atitudes, os atos, as ações de um rei, o ideal é que nós vejamos como foi a sua infância, quem foi a sua mãe, a quem a sua mãe servia. Por quê? Porque o rei, o pai, geralmente, ele está muito envolvido com questões de guerra, com questões políticas, com questões da nação, e geralmente a educação do futuro rei, ela, a princípio, ela é dada pela própria mãe. Aí depois vem os orientadores e tudo para orientar sobre política, sobre economia, sobre todas as partes. Mas as questões, a base de tudo é dada pela mãe. E a mãe de Roboão chamava-se Naamá. E ela era da origem dos filhos de Amon. Ela era amonita, ela servia ao deus Milcom, a Moloque. Portanto, irmãos, é muito importante. E isso certamente ela passou para o seu filho Roboão, porque nós vamos ver mais adiante que aquela resposta que Roboão deu ao povo que foi pedir a ele para aliviar a carga, para aliviar o jugo que era colocado sobre os seus ombros, desde o tempo de seu pai Salomão, e ele disse que não, e ele ouviu a voz dos mancebos. Aquilo ali foi um propósito de Deus, foi uma ação de Deus, porque Deus já tinha falado que pela idolatria de Salomão arrancaria o reino das mãos dele, mas deixaria uma tribo por amor de Davi. Portanto, vejamos o que está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 em diante. Nós vamos correr um pouquinho, porque é bem extenso esse tema. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, tudo que adorava outros deuses. Ele ergueu o templo para elas todas, para que elas adorassem os seus deuses. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, ou seja, corromperão, desvirtuarão os vossos corações, para seguirdes aos seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. Por que ele tinha amor por elas, irmão? Porque certamente elas, como mulheres, seguindo a deuses, elas faziam coisas, elas se sujeitavam a práticas, inclusive a práticas íntimas, que uma mulher de Deus não se sujeita. E Salomão as amou, se uniu a elas com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, ou seja, corromperam, desvirtuaram, deturparam o coração de Salomão. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai.
Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Era o deus que a mãe do Roboão seguia. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão o alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera em sonhos, indignar e se revoltar, ter ódio, ter raiva. E acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que o Senhor disse a Salomão, pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Olha aqui, todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Mas se Roboão, se ele seguisse a Deus, Deus certamente voltaria, certamente se arrependeria, certamente não faria o que fez. Por quê? Porque está escrito em Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Vamos ver primeiro Êxodo capítulo 20, dos versículos 3 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as servirá, não te encurvarás a ela, nem as servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. E Salomão fez tudo que transgredia estes mandamentos de Deus. Salomão edificou altares aos outros deuses, Salomão sacrificava a outros deuses, passou a seguir aos deuses destas mulheres estrangeiras. E o filho de Salomão, Roboão, ele teve a oportunidade, se ele não tivesse a orientação de sua mãe, que era uma amonita que seguia a Milcom, a Moloque, certamente se ele se dobrasse, se ele se convertesse a Deus, Deus certamente mudaria o seu conceito, certamente Deus daria continuidade ao reino nas mãos de Roboão e na sua íntegra, conforme está escrito em Ezequiel capítulo 18, dos versículos 19 ao 21. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, é a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter dos seus maus caminhos, guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Portanto, se o filho de Salomão, se o Roboão, seguisse ao Deus do seu pai, do seu avô Davi, certamente que não teria se sucedido esta tragédia, porque nós vamos ver aqui em 1 Reis, capítulo 12, nós vamos lá nos versículos 13 ao 15. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos mancebos, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo,
porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Portanto, Deus falou que rasgaria o reino e daria ao servo, e este servo era Jeroboão, que passou a governar 10 tribos, e 2 tribos Deus manteve nas mãos de Roboão por amor a Davi. Portanto, nós temos que ver principalmente a linhagem da mãe dos reis, quando nós estivermos vendo, fazendo arguição sobre os reis, o porquê que está acontecendo, o porquê que está sucedendo. Nós estamos retornando à passagem de ontem, à pregação de ontem. Roboão causa a separação entre as tribos. Quem quiser observar na sua íntegra, vai em 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 15. Portanto, que fique esta palavra de exortação para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar, por nos trazer novas revelações, por nos mostrar que nós temos que observar as mães dos reis, pois as orientações primeiras são dadas pelas mães aos seus filhos, e principalmente o Deus a qual elas servem, seguem, certamente, se não houver uma intervenção maior, os seus filhos seguirão. Portanto, continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado.